E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. De fato, bem-vindos a um podcast histórico da nossa série. Por quê? Porque estamos no 100º podcast. Esse é o podcast número 100. Um podcast que em 100 versões, em 100 edições, tem confirmado a inerrância da palavra de Deus, a sua autoridade plena em filosofia, em teologia e também em ciência. Tem confirmado que a Bíblia é clara em apresentar grandes verdades científicas. Portanto, podemos confiar plenamente, absolutamente, intensamente, integralmente na palavra de Deus, nosso único guia de fé e prática. Guias de ciência também. Grandes verdades científicas anunciadas na palavra de Deus. A Bíblia como guia também para a ciência de homens. Se os cientistas sempre tivessem utilizado a Bíblia como referência, teríamos feito melhor ciência com menos erros. A ciência teria avançado mais. Isso é claramente demonstrado aqui nesses 100 podcasts que já apresentamos. E o 100º podcast, eu falarei sobre mais uma dessas grandes verdades científicas da Bíblia. O título é esse: circuncisão, uma marca cirurgicamente perfeita. A palavra de Deus em Gênesis 17:11 diz: e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E esta circuncisão será por sinal do concerto entre mim e vós. Esse conselho foi dado a todo menino de 8 dias. Já falamos aqui que 8 dias é o tempo perfeito, onde a protombina está no seu máximo. Portanto, a coagulação, a cicatrização estaria garantida no seu melhor momento. Em Levíticos 12:3 também está escrito: e no 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Prepúcio é essa prega cutânea na glande do pênis do menino. Lucas 2:21 também está declarado ali, olha: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, que menino é esse? Jesus, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Então, o nome de Jesus, não sei se você já percebeu isso na palavra de Deus, foi dado pelo anjo. E se foi o anjo que anunciou, foi dado pelo seu Pai, Deus. Então, nós temos aqui um procedimento cirúrgico, talvez um dos primeiros da história, uma cirurgia para a retirada dessa prega cutânea da glande do pênis. Olha, é um procedimento meio estranho. A gente fica pensando, né? Para quê? Para que isso? Esse procedimento, descrito na Bíblia, se alastrou pela terra e diversos povos do Novo Mundo, por exemplo, foram encontrados pelos navegadores europeus, Cristóvão Colombo, estavam circuncidados. Mas uma grande evidência de que esse conhecimento bíblico se propagou pelos povos do mundo, talvez com a dispersão ocorrida na Torre de Babel. Procedimento cirúrgico mais antigo do mundo. Agora, esse procedimento cirúrgico tem um motivo? Tem um propósito? É bom ou seria ruim? Olha, o que a ciência moderna descobriu? A circuncisão é uma marca cirurgicamente perfeita. Você sabia que a circuncisão, ela evita ou minimiza infecções urinárias?
Minimiza também a incidência de câncer do pênis, infecções sexualmente transmissíveis. Olha que coisa fantástica. A gente sabe, não é, que o sanitarismo proposto por Moisés e tudo mais é uma marca do povo judeu, mas antes não se conhecia muito bem os micróbios, os micro-organismos, essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, Deus se antecipou, e nessa marca que ele colocou o seu povo, também veio junto uma marca cirurgicamente perfeita. Diminui infecções, câncer, infecções sexualmente transmissíveis. Inclusive, recentemente, se percebeu também que a circuncisão reduz HIV de 50% a 60%. Tem vários estudos que têm sido feitos. A incidência também de problemas sexualmente transmissíveis com as mulheres, as parceiras de homens circuncidados, também é bem menor. A circuncisão também reduz ou elimina micro-organismos e bactérias anaeróbicos. Por quê? Porque aumenta a oxigenação, diminui também a umidade daquela região. Mais uma grande evidência científica de que a Bíblia, ela tem relatos absolutamente confiáveis. E até uma marca que Deus coloca em seu povo tem propósitos de sanitarismo. Moisés, já falamos num podcast anterior, é o pai do sanitarismo. E mais uma grande verdade da palavra de Deus em Gênesis 17:11, que confirma Moisés como o pai do sanitarismo. A circuncisão, um procedimento cirúrgico, talvez o primeiro descrito na humanidade, que traz grandes benefícios ao circunciso. Reduz a umidade, melhora a oxigenação, elimina micro-organismos e bactérias anaeróbicas, as infecções urinárias e tudo mais. Bom, hoje você vai dizer, mas talvez não seja tão mais necessário. Sim, pelo conhecimento moderno, se recomenda uma higiene bastante acentuada dessa prega cutânea e tudo mais. Talvez não seja um procedimento tão importante, mas imagina nos primórdios da humanidade em que não tínhamos acesso a microscópios, não tínhamos conhecimento sobre micro-organismos e bactérias. A Bíblia se antecipando, uma marca colocada por Deus que antecipou problemas de sanitarismo, câncer, infecções urinárias, problemas sexualmente transmissíveis, HIV, uma doença moderna. Os homens circuncidados, percebemos claramente que reduz o HIV. Incrível isso, porque outros povos que não estão diretamente relacionados com os povos bíblicos também descobrimos, por exemplo, com Cristóvão Colombo, que eles estavam circuncidados. Mais uma grande evidência da palavra de Deus, que uma mesma população se alastrou pela terra. E esses diversos povos, então, levaram consigo o conselho bíblico da circuncisão. Imagina a surpresa de Cristóvão Colombo, chegando no Novo Mundo, na América, percebendo que seus povos desse Novo Mundo estavam circuncidados. Como ele conhecia a palavra de Deus, não deve ter ficado surpreso. São povos que conheciam a Bíblia, conheciam esse conselho. E, por ser um conselho bíblico, entendiam a sua relevância sanitária, cirúrgica. A mais antiga cirurgia, talvez conhecida e executada na terra, a circuncisão, relatado na Bíblia, aconselhada pela Bíblia, constituindo mais uma grande verdade científica da palavra de Deus. E no 8º dia, olha que afirmação extremamente arriscada,
Descobrimos hoje que o melhor dia é o 8º. Alguns povos fazem a circuncisão quando o menino passa aí pela puberdade, se transformando de menino para um homem. Mas o melhor período, 8 dias, a criança recém-nascida, com 8 dias, conforme a palavra de Deus recomenda. Uma palavra de Deus recheada, abarrotada, afogada de grandes verdades científicas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.